Em pleno século XIX, essa mulher conseguiu matar mais de 50 pessoas e conseguiu escapar, se tornando um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. Hoje eu vim falar pra vocês a história da Lady Barba Azul. Olá pessoas, sejam mais bem-vindas a esse canal que fala sobre crimes reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, dê o seu like e compartilhe para os seus amigos. Hoje eu vim falar sobre o caso de Belly Guns, uma serial killer conhecida como Lady Barba Azul. Ela matou mais de 50 pessoas, incluindo, talvez, 2 filhos. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Conhecida como açougueira de homens ou Lady Barba Azul, ela foi uma das serial killers mais letais da história. Ela teve diversos maridos e quando esses maridos não faziam mais sentido pra ela, ela simplesmente tirava a vida deles. É claro, tirava a vida, mas antes disso, ela fazia um plano pra ela pegar todo o dinheiro desses homens. Só que ela não parou por aí. A estimativa é que ela tenha matado mais de 40 pessoas em todo o seu ano de vida. Ficou curioso para saber da história? Fique até o final, que vai ter muita coisa ainda pra rolar. Até onde se sabe, Belly Guns nasceu em Selbu, Noruega, em 11 de novembro de 1859. Vários sites dizem que essas informações são bem vagas porque não se sabe muito ao certo sobre a história de Belly Guns. Então eu vou trazer mais ou menos o que se sabe por cima. Dizem que ela era a irmã mais nova de 8 irmãos. E ela era filha de um pedreiro. Algumas pessoas dizem que em 1877, enquanto Belly estava em uma festa local, ela foi atacada por um homem rico. Esse homem rico tinha chutado a barriga dela e nessa época Belly já estava grávida. Ela acabou, perdendo o bebê e as pessoas mais próximas a ela dizem que depois desse ataque, ela perdeu a personalidade de antes e ela ganhou uma nova personalidade muito mais obscura. Como sua família e ela mesma eram pobres, ela começou a trabalhar em uma fazenda durante 3 anos até conseguir juntar dinheiro suficiente para se mudar para os Estados Unidos. Seguindo os passos de sua irmã, ela se mudou para os Estados Unidos em 1881, mudando seu nome para uma versão mais americanizada que era o tão conhecido como Belly. E assim que ela chegou lá, ela começou a trabalhar como uma doméstica, ou seja, ela fazia todos os serviços domésticos de uma casa. Alguns anos depois, a sua irmã, a Nellie Larson, declarou que a Belly era maluca. Quando eu digo maluca, era tipo maluca por dinheiro. Ela fazia qualquer coisa por dinheiro. E aí que começa toda a história macabra e toda a motivação de Belly. Em 1884, Belly fez sua primeira vítima, que era o Mads Ditlen. Eles se casaram em Chicago e logo assim abriram uma confeitaria. O negócio não ia tão bem e em menos de um ano houve um incêndio misterioso. Segundo Belly, esse incêndio foi causado por um lampião. Mas não foi encontrado nenhum lampião lá. Mesmo assim, eles receberam o seguro e se mudaram para Austin. E em 1889, a casa que eles estavam morando começou a pegar fogo e eles novamente receberam o seguro. E com esse seguro, eles compraram uma outra casa. E em julho de 1900, o marido de Belly começou a passar mal e morreu de forma muito misteriosa. O primeiro médico a investigar o corpo de Mads disse que a possível causa da morte dele era por envenenamento, mas logo assim foi descartado. A família de Mads acusou a Belly da morte dele, mas é claro que a Belly falou: não, não foi eu não, nunca vi isso, não sei nem o que é morte. Claro que não falou isso, mas ela recusou a possível morte. E no dia do enterro do marido, ela foi até um banco e pegou o seguro que estava no nome dele. E com esse dinheiro, ela comprou uma fazenda em LaPorte, onde ela se mudou com seus 3 filhos. Segundo informações, ela tinha 4 filhos. Caroline, Axel, Myrtle, esse nome é bem difícil de pronunciar, e Lucy, que é o mais simplesinho ali. Caroline e Axel morreram ainda na infância. Detalhe, os 2 possuíam seguro que foram pagos depois da morte. E na fazenda viviam os outros 2 filhos, o Myrtle e a Lucy, junto com uma filha adotada, que era a Morgan. Já em LaPorte, em abril de 1902, Belly se casou com um norueguês chamado Peter Guns. Uma semana depois deles se mudarem para a fazenda em LaPorte, a filha de Guns apareceu morta dentro da casa. 8 meses depois, o próprio Peter apareceu morto. Segundo Belly, uma máquina de moer caiu em cima dele, matando instantaneamente. E novamente, ela foi lá pegar o seguro.
Peter tinha uma outra filha chamada Jenny Olsen, e essa filha teria afirmado de que Belly teria matado o seu pai. Nessa época, a Belly estava grávida e conseguiu convencer todo o júri de que ela não tinha feito nada daquilo. E assim também conseguiu mudar a opinião de Jenny. 4 anos depois, quando Belly já estava em outro relacionamento, dessa vez com Ray Lanfair, a filha adolescente que tinha acusado a Belly de matar o seu pai, a Jenny Olsen, desapareceu de repente. Na época, Belly disse que a mandou para um colégio interno e, spoiler, mais tarde o corpo de Jenny foi encontrado em sua propriedade. Mesmo já vivendo em um relacionamento com Ray Lanfair, Belly começou a publicar em uma coluna amorosa num jornal local. E nessa coluna estava escrito que ela estava querendo um novo pretendente para juntar as suas finanças com a dele. E obviamente apareceram diversos pretendentes para poder juntar a riqueza deles com a riqueza dela. Porém, nenhum desses homens que conheceram a Belly voltaram para contar a sua história. Ao mesmo tempo, vizinhos relatavam vários avistamentos de pessoas cavando vários buracos na fazenda e também várias entregas de sacos plásticos. E uma de suas vítimas foi um agricultor, que foi o Andrew, que viajou de Dakota do Sul até LaPorte a fim de conhecer Belly Gunns, uma sonhada mulher. E junto com ele levou toda a sua economia, o que a Belly aceitou de completo agrado. Alguns dias depois, o homem simplesmente desapareceu e Belly foi até um banco depositar um cheque em nome dele. Ray Lanfair era completamente apaixonado por Belly Gunns, tanto que no começo ele apoiava os golpes e até ajudou a matar algumas pessoas. Apesar dele apoiar esses golpes, ele começou a sentir muitos ciúmes, o que fez com que Belly se incomodasse profundamente. Ray foi demitido em fevereiro de 1908 e Belly foi até as autoridades e alertou sobre o possível perigo que Ray trazia para toda a sociedade. Após Ray passar por um exame psicológico, Belly voltou às autoridades e falou que ele estava ameaçando toda a família. Ray também começou a espalhar vários boatos sobre Belly, e com toda a situação piorando, a Belly Gunns decidiu contratar um advogado. Dias depois, um outro funcionário acordou no meio da noite sentindo um cheiro de fumaça. E obviamente, ele percebeu que a casa toda estava pegando fogo. Joe começou a se preocupar tanto que foi tentar ajudar Belly e correu até o quarto. Porém, ela já encontrou os filhos mortos ao lado de um cadáver sem cabeça, que ele associou ser dela. As autoridades já estavam cientes das alegações de Belly sobre as ameaças de Ray. Então, as autoridades acusaram Ray do incêndio, mas ele sempre recusou essa possibilidade. E ele também disse que a própria Belly havia incendiado a casa junto com seus filhos dentro. Mais tarde, houve um certo questionamento sobre a questão do cadáver. Apesar de inicialmente eles acreditarem que o esqueleto era de Belly, os vizinhos começaram a falar que aquele esqueleto não tinha nada a ver com ela. Vários amigos de Belly foram até as autoridades para poder ver se era realmente o cadáver dela e todos eles negaram. A dúvida sobre a originalidade do cadáver acabou gerando uma investigação ainda mais terrível. Após o irmão de Andrew, o agricultor, chegar em LaPorte em busca do irmão, que tinha sido visto pela última vez na casa de Belly, e então começou uma descoberta muito tenebrosa. Todos os dias, as pessoas conseguiam escavar corpos da fazenda de Belly, incluindo o de Jenny Olsen e de Andrew, também de 2 outras crianças que acreditam ser os filhos de Belly. Ray foi acusado de assassinar todas aquelas pessoas, porém ele alegava que apenas ajudava a enterrar os cadáveres. Ele foi condenado por incendiar a casa e ele morreu 1 ano depois por tuberculose na prisão. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar para os seus amigos e até semana que vem com mais um vídeo sobre serial killer. Até mais!